Fala galera, bem-vindos ao primeiro episódio do Business Cast. Eu, Riquelme, estou aqui com. Isaac Adriano. Marcelo Henrique. Cícero Hickley. E hoje a gente veio debater sobre um tema que pode causar. Como que eu posso dizer? Sempre tem o que falar sobre ele, que é fama, mídia e dinheiro. No caso, aquela ascensão precoce que muita gente nos tempos de hoje vem sofrendo com o crescimento da internet, o crescimento dos meios de comunicação. Então, hoje a gente veio debater, conversar um pouco sobre como isso acontece, o porquê que isso está acontecendo e como a gente pode se prevenir para, ganharmos muito, acabar ganhando muito dinheiro com esses meios e não acabar nos perdendo até voltarmos a estar onde estávamos antigamente. Uma coisa que tu falou, Ricardo, que eu achei bem interessante, foi sobre a ascensão precoce, que muitas vezes ela parece um sonho, mas acaba virando um pesadelo. O que acontece é que muitas vezes a gente olha de fora também. Vamos supor, eu estudava na mesma sala que Cícero. Aí ele era aquele aluno danado, um exemplo, Cícero. Tranquilo. Ele era aquele aluno danado que muitas vezes não estudava, alguma coisa do tipo. Não se ligava para a vida. E do nada, um boom. Ele pega, começa a fazer uma dancinha, alguma gravação, alguma coisa do tipo. Virou uma chave. Isso. E muitas vezes a gente falta isso na gente, entende? Tipo, a gente tem essa consciência que muitas vezes o que vem muito rápido Vai fácil também. vai fácil. É aquele até ditado que eu escuto muito, tudo que vem fácil vai fácil. Quanto maior a altura que você tá, maior a queda. A gente tem que se ligar nisso. E é justamente esse o ponto, porque geralmente quando essa fama acontece de um dia para o outro, o que mais ocasiona essas dificuldades são a pressão que a mídia causa, a falta, mas totalmente com o psicológico, né? Porque querendo ou não, a pessoa vai estar sofrendo ali um assédio, bem dizer, porque essa pressão, ela vai causar o quê? Que eu tenha a necessidade de estar sempre modificando meu conteúdo, de estar sempre criando algo inovador ali. E a gente sabe que nem sempre isso acontece, eu posso criar algo agora, nesse momento, que nem Isaac falou, posso fazer uma dancinha viral, algum meme, alguma coisa assim, só que mais na frente as pessoas acabam me esquecendo, porque a internet ela funciona desse jeito, ela não é algo duradouro para sempre, entende? Então, vai acontecer essa pressão, vai acontecer esse assédio da mídia sobre a gente e principalmente quando se fala em dinheiro, porque uma pessoa nova está recebendo tanta visibilidade, está recebendo tanta chance de mudar de vida assim, ele vai querer estar ali sempre conseguindo mais, sempre querendo mais e querendo mais. Vai sempre querer estar no patamar mais alto, Isso. né? E é algo que a gente, olhando de fora, a gente consegue perceber mais, mas as pessoas que estão lá dentro, como é que elas se portam, como é que elas fazem para que isso não aconteça, O que é entende? que passa na cabeça delas, né? E querendo ou não, esse ponto que tu pontuou é muito real, porque digamos que ele viraliza, dependendo dessa pessoa, viraliza, e as empresas, essas pessoas trabalham com marcas, e as empresas elas não olham pelo motivo que você bombou, mas é pelos números que você tem. E nem sempre esses números vão permanecer. Isso. Aí gera muito aquela pressão de que, nossa, eu não posso sair, eu não posso perder os números que eu tenho, porque senão do que eu vou sobreviver? E dependendo da idade que a pessoa tem, ela não tem maturidade suficiente para lidar com esse tipo de acontecimento, Isso. né? Porque no caso, a pressão ela não é somente de terceiros, né? A pressão ela acontece de você em cima de você mesmo. Com certeza. Porque Eu acredito que a pressão ela vem principalmente de dentro para fora. Isso. Porque a pressão que muitas vezes essas pessoas podem sentir dentro de casa, ou então, isso que a gente já pontuou, delas mesmas, entendeu? Muitas vezes a pessoa não tem condição e pega e dá um boom, entende? Acredito que seja essa parte mesmo. Aí é que entra essa parte da ascensão precoce, né? Isso. Ela que toca nessa parte. Trazer alguns exemplos de quem brilhou, de quem também subiu nesse alto patamar e acabou que se afundando e nem conseguiu fazer essa virada de chave, essa virada de jogo. Uma coisa que me chama bastante a atenção é como o boom da fama acontece de repente. Como, por exemplo, o seu exemplo, Isaac, de uma pessoa que tá lá no seu dia a dia na correria, do nada faz um videozinho rápido ali e viraliza e vai, sobe. E
quero trazer um exemplo para vocês aí de um jogador de futebol que veio às vezes de uma comunidade, de uma favela pobre, não tinha quase nada. E de repente o cara, bum, estourou, moleque, subiu. E aí ganhou o contrato europeu e em 2 anos já tá milionário. Um moleque que não tinha nada e de repente ganhou tudo. É um choque na nossa realidade. Eu ia falar sobre um exemplo totalmente diferente do seu, só que como você puxou dessa parte aí do meio do futebol e tal, um exemplo é o próprio Luva 3D. Que ele, Caralho, velho. que ele, Isso é muito verdade. que ele explodiu justamente só por uma frase, bem dizer, gravando um vídeo. Receba. Mas eu vi um negócio, não sei se é verdade, é que eles estavam falando lá que era. Parece que foi o CEO do TikTok que disse que ele estourou tipo assim, os vídeos dele estourou em todos os outros países por causa que o TikTok não entendia o que ele tava falando. Tipo assim, não entendia. Eu acho que é mentira isso aí. Aí é um exemplo assim para, de fato, exemplificar muito esse assunto que a gente está tratando. E um dos Exatamente. exemplos também é no meio artístico, o próprio cantor latino. Ele explodiu nos Verdade. anos 90, 2000 ali e acabou lidando por vários altos e baixos financeiros, não soube investir direito e acabou tendo dificuldade de lidar com a sua própria com a sua própria fama, né? É, porque... Pegando um gancho licença, viu, Ricardo? Pode dizer. Pegando um gancho nisso aí que tu falou, acho que é bem interessante a gente falar sobre aqueles cantores de uma música só, entende? Porque muitas vezes a gente vê um MC, ou então até um próprio cantor de outro gênero musical, sem ser o funk, que ele lança uma música, a música estoura, e ele ganha muito dinheiro, e muitas vezes depois a gente não se vê mais falar sobre ele, entende? Porque, tipo assim, esse dinheiro que eles acabam ganhando com a música, eles não eles Não acabam sabem fazendo que nem o administrar latino, bem. né? Eles não investem esse dinheiro, eles acabam investindo mal, tipo. Porque, tipo, imagina só, eu sou um cantor iniciante, tô iniciando, eu faço uma música, ela bomba, ganho bastante dinheiro, o que que eu devo fazer? Eu deveria, o quê? Buscar investir nos meus equipamentos. Vocês não acreditam nisso? Então, eu acho que entra nessa parte. E outra coisa é que a pessoa, ela, querendo ou não, ela fica deslumbrada. Porque pensa, você nunca teve nada. Você não teve nada a sua vida inteira. Você viveu ali só com o básico, com o que seus pais proporcionavam. E de uma hora para outra você, pô, estoura tudo e você tá lá ganhando muita coisa. Você começa a viajar o mundo, você começa a comprar carro de luxo, você começa a comprar casa para seus pais, essas coisas assim, e você fica meio deslumbrado, iludido. Então você acaba que meio que se perdendo nesse mundo da gastação, bem dizer. Entende? Então é bom a gente frisar nesse tópico. E continuando sobre esse assunto das pessoas que fazem tudo por fama, né? Às vezes, tipo assim, não consegue sustentar. A gente sabe que é difícil, a gente tá aqui falando por fora, mas Verdade. a gente sabe o quão é difícil quando você de fato escolhe que aquela profissão vai ser a sua e que você não quer perder seus números, é difícil né? você manter. E eu queria trazer um exemplo sobre as pessoas que fazem tudo por fama. O próprio Boca de 09, que hoje em dia Verdade. tá na maior polêmica aí, né? Se eu não me engano, até o Instagram derrubou a conta dele devido a denúncias que ele tava Perdeu trabalhando... monetização do YouTube. Trabalhando não, Ele perdeu fazendo fazendo conteúdo, Uber. Perdeu fazendo bastante conteúdo contas, no ele Uber, perdeu sem a conta do carteira. YouTube, conta da Kik, essas plataformas dele. Não lá. sei se ele já é maior, mas Acredito que não, mas sei que acredito que também ele ainda já não. perdeu alguns contratos, não foi devido a isso. E, bom, a gente aqui já só citou exemplo ruim, a maioria, né? A gente também tem que entender que nem tudo é tragédia. Tem situações que dá certo. Um Verdade. exemplo, a Xuxa, que iniciou sua carreira com 17 anos e até hoje acredito que, tipo assim, pode-se dizer que ela é uma das artistas referência. É. Porque a gente sabe que o público dela no início foi um público infantil, mas que ela conseguiu. Depois ela acabou fazendo programas que não eram mais para criança, né? Era programas mais Entrou mais nesse lado de apresentadora, pro né? lado da apresentadora. Aí, puxando esse gancho aí, também, voltando àquela parte dos jogadores de futebol, que os pessoal ganha fama e dinheiro muito, muito fácil, né? Muito rápido. Um dos casos é o Neymar. Querendo ou não, ele é alguém que se envolve em muitas polêmicas. A gente vê rotineiramente o nome dele em diversas polêmicas. Só que ele também é uma pessoa que conseguiu se estabilizar, porque por trás dele há empresários, há advogados, e isso muitas vezes vem por conta da gestão de carreira que o pai dele conseguiu fazer para ele. Entende?
Entrando, e achei bem interessante essa parte que vocês mostraram também, porque mostra pra gente que não é só tragédia, como o próprio Marcelo falou. E eu cheguei nessa reflexão aqui que a gente chegou, né? Eu cheguei à conclusão que não é a fama que define se a pessoa, a trajetória que ela vai tomar, entende? É mais a parte da educação financeira e a mentalidade mesmo. Dela entender que aquilo é uma coisa duradoura, que nem sempre ela vai, exemplo de jogador de futebol, nem sempre ele vai conseguir estar jogando em alto nível, exemplo de um artista, nem sempre ele vai conseguir emplacar uma música, e exemplo de uma pessoa que dá um boom, nem sempre ela vai conseguir estar mantendo os mesmos números, entendeu? E é muito a porque parte da mentalidade. aí entra naquilo que tu falou, né? Nem tudo é pra sempre. Isso. Tipo, o que vem fácil vai fácil. Quanto maior, quanto mais alto você fica, maior é a queda. E além disso também fica a parte, tipo, como é que eu posso dizer? A gente não pode pensar só no agora. A gente tem que buscar evoluir, buscar algo que vai nos dar retorno mais à frente. Porque, tipo, não adianta só eu ganhar, gastar e no final eu vou acabar zerado de É novo. verdade. Eu E aí- acredito. Não, pode. E a gente vê o quão essa pressão, às vezes, lhe causa frustração e às vezes acaba até lhe causando um certo desespero a ponto de fazer qualquer coisa para continuar com seus números, Verdade. né? Isso. Outro exemplo que a gente pode citar é uma página de fofoca que acabou envolvendo o Whindersson Nunes, uma mulher que ela era anônima e surgiu boatos que ela estava se relacionando com ele Verdade. e ela acabou tirando a própria vida. Acabou tirando a né? própria vida. Para você ver a que ponto, tipo, a que ponto as pessoas são capazes para não perder o seu número, sabe? Verdade. Eu também, números, além dessa parte de não perder os números, pessoas que têm inveja do próximo, que acabam buscando os veículos de fofoca para acabar espalhando mentira. Não, pode ser. Às vezes pode ser verdade, mas mesmo assim acaba espalhando coisas que vai acabar com a carreira de outra pessoa que está ali tentando crescer. Estamos aqui agora com a psicóloga Janice. Muito obrigado pela sua presença, por nos acolher, né, na hora da parte das perguntas, né? Bom, a gente vai fazer algumas perguntas a ela sobre a gestão de carreiras, como acontece de pessoas que crescem e acabam caindo e depois vão buscar a fama novamente e acabam praticando ações que podem prejudicar elas e prejudicar quem está a seu redor. Bom, a primeira pergunta, né? Muitos jovens hoje em dia sonham em ser famosos, principalmente nas redes sociais. Do ponto de vista psicológico, o que leva uma pessoa a colocar a fama acima de tudo, até mesmo da estabilidade profissional ou emocional? Tá, primeiramente, boa tarde. Eu queria lhe agradecer pelo convite e dizer que é um prazer e uma honra fazer parte desse momento. Né? Como eu estava lhe dizendo, fiquei muito feliz em ver jovens como você trazendo esse tipo de temática para a gente discutir. Né? Então, em relação a essa pergunta, eu acho que o principal é uma validação. Os jovens, eles buscam muito reconhecimento, validação de alguém e aí um sentido de pertencer. A gente tem essa necessidade de pertencer a algo. E aí acaba virando essa necessidade de estar ali sempre buscando mais, né? Com a autoestima também muito fragilizada nesse momento. E aí é importante que a gente possa olhar para esse cenário e ver assim, em relação à felicidade, né? O que é que me traz felicidade? Realmente a fama, ela traz felicidade? Então, é importante questionar, né? O dinheiro é a única coisa que traz felicidade? Então, é importante fazer esses tipos de questionamentos. Sim, certo. Aí, quais os principais riscos emocionais e de identidade que alguém corre quando baseia sua vida apenas na busca por reconhecimento e visibilidade? Quando a gente vai falar de risco, eu acho que a principal questão é uma identidade muito fragilizada e dependente que a gente vai construindo. Né? O jovem, ele está nesse processo de construção da identidade. E quando você se baseia em identidades que não são reais, isso é muito delicado. Você acaba entrando dentro de um parâmetro que você fica buscando algo que na verdade não existe, né? É superficial. E isso é muito complicado porque a autoestima ela está sempre diretamente ligada. Então, quando você não consegue, a autoestima acaba ficando
né, diminuída, você fica pensando sempre no que você pode ter, né, essa questão do ser e do ter, né, a gente quer sempre ter alguma coisa, mas esquece do ser, que a gente é. Então, essa busca por reconhecimento também, ela é muito delicada. Ela entra em uma parte muito sensível, porque é uma busca que não vai ter o que encontrar, né? Uma busca incessante que, na verdade, no final é tudo muito superficial. Né? Então, é um risco muito grande para a identidade do jovem quando ele se baseia em algo que não é real. E isso traz muitos prejuízos ao longo do tempo. Entrando nessa parte da gestão de carreira, como é que nós podemos orientar uma pessoa que tem talento, mas que está mais preocupada em aparecer do que se preparar a longo prazo? Essa pergunta é muito importante porque a gente tem hoje uma falsa ideia de sucesso, né? Porque hoje a gente acha que sucesso é ter dinheiro muito rápido e ter muitos likes. E na verdade, a realidade é muito diferente, né? Essa falsa ideia de sucesso, ela faz com que você pense muito e queira algo que não existe, né? Então, é uma falsa ideia. E aí, o importante é sempre incentivar um equilíbrio, né? Que você entenda que o esforço e a dedicação para conquistar algo é muito mais valioso do que conseguir algo simplesmente rápido, prático e ter muitos likes, né? Existe uma coisa, e voltando para a felicidade novamente, que é justamente essa tentativa de um equilíbrio. A gente precisa desse equilíbrio, a gente não pode simplesmente ficar sempre buscando algo incessantemente e não aproveitando, né, as outras coisas que são conquistadas ao longo do tempo. E não sei se você já passou por isso, mas se você se esforçar muito para conseguir uma coisa e no final você vê o resultado do seu esforço, isso é uma gratificação que não dá para descrever em palavras, dá para você sentir como você consegue criar sua autoestima, se empoderar das coisas e saber que aquilo foi eu que fiz, é meu. Querendo ou não, ela afeta, né, o emocional da pessoa. Demais. Porque a pessoa, que nem a senhora falou, uma pessoa que consegue isso, ele vai aumentar a autoestima, mas e uma pessoa que não consegue? Então, entrando nessa parte, tipo, a pessoa que não consegue o crescimento nas redes sociais, ela vai acabar se diminuindo. Com certeza, e aí a gente entra aí no campo de depressão, ansiedade. Hoje a gente tem jovens extremamente ansiosos, né, que passam muitas e muitas horas ali no celular. E nesse momento também, o ideal na juventude é que você possa fazer interações, porque é no outro que a gente se conhece através do outro. E quando a gente está nessas interações, a gente consegue se desenvolver e criar muitas coisas. E quando você fica muito restrito ao meio social, ao meio virtual, na verdade, isso traz prejuízos a longo prazo significativos. Acaba causando uma nomofobia, né? A pessoa. Sim. Entendi. A próxima pergunta é: a mídia e as redes sociais criam uma pressão enorme para que todo mundo mostre uma vida perfeita. Como o planejamento de carreira dos mais jovens, como isso afeta a saúde mental e o planejamento de carreira dos mais jovens? Isso que você falou é muito importante, principalmente em relação à saúde mental, né? A gente vê jovens muito adoecidos por causa desse meio, né? Então, existe uma comparação constante da sua vida com a vida de quem você assiste, né? Então, às vezes, o que você assiste é o que você gostaria de ser, de ter aquele dinheiro muito fácil, de ter muitos likes, de ser muito querido. E a sua fala, de alguma forma, é validada pelo outro. Então, imagina você receber um monte de elogio, um monte de pessoa que quer estar perto de você, que valida tudo que você fala. Isso é muito bom, né? E aí você acaba, muitas vezes, quando não consegue isso, você se compara muito com os outros e entra nessa questão de vulnerabilidade, sabe? Você entra em uma vulnerabilidade e falta essa autenticidade, porque você está sempre ali se comparando. E quando a gente compara duas coisas diferentes, nunca vai ser uma comparação igual. Então, geralmente a autoestima ela sempre fica abaixo, porque a gente sempre tende a se colocar abaixo, como faltando, como perdendo algo. E querendo ou não, essas pessoas que assistimos, né, pode-se dizer, elas não mostram totalmente a realidade, né? Elas só mostram o que elas querem. Exatamente. E é um palco, né? É um palco que no momento em que a câmera ela é desligada, um personagem ele acaba. E muitas vezes as pessoas que assistem, elas não têm essa ideia de entender que aquilo é um personagem, que aquilo não é real.
aquilo é um momento, é algo momentâneo e passageiro. Com isso, a gente até vê pessoas se humilhando, né? Para poder estar no mesmo local, para poder viver o que aquela pessoa está mostrando ali nas redes sociais. Sim, já as pessoas são capazes de fazer muitas coisas pelos seus likes, por seguidores, né? E isso assusta um pouco. Inclusive a juventude, né? Eu acho que vocês são a parte mais afetada de tudo isso. Totalmente. Principalmente agora com esse aumento exponencial das doenças mentais, né? Certo. Agora, para uma última pergunta, existem sinais de alerta que mostram que alguém está passando do limite nessa busca por fama e como familiares ou profissionais podem ajudar a resgatar essa pessoa para um caminho mais saudável? Vamos lá. A primeira pergunta é em relação aos sinais, né? O primeiro sinal de todos é o excesso. Então, tudo que for excesso, ele é tão prejudicial quanto a falta. O excesso e a falta, eles são prejudiciais na mesma medida. Então, quando se vê um excesso de dependência, você passa ali por muitas horas no celular, muitas horas assistindo aquele mesmo influenciador, aquela mesma coisa, tem que acender um sinal de alerta, porque o excesso, ele é muito prejudicial. E aí, consequentemente, existe uma queda no rendimento, né? Então, muitas vezes no trabalho há uma queda, porque a pessoa está ali, né, constantemente nas redes sociais, acaba não saindo muito com os amigos, se isolando cada vez mais. Mas a senhora acredita que esse excesso vem a partir dos tempos atuais? Está acontecendo desde, tipo assim, desde o início da infância, por conta que hoje a gente vê pais colocando seus filhos na frente de telas para não chorar, para poder almoçar, para poder jantar, sempre ali na tela na frente dele. Então, isso prejudica mais ainda a parte desse excesso, esse excesso que acontece desde o início? Com certeza, porque hoje o recorte de sociedade que a gente tem, a gente vê o excesso, né? Como você fala, é muito comum você andar em qualquer lugar e ver crianças com excesso de presentes, excesso de brinquedos, excesso de telas, excesso de estímulos. Inclusive, então, a criança hoje ela não pode brincar. Ela tem várias outras atividades. Ela tem que fazer natação, ela tem que fazer balé, ela tem que fazer várias outras atividades. Então, como você fala, desde o início já começa o excesso. E aí, quando você entra na adolescência, é muito difícil você quebrar com isso. A tendência realmente é reproduzir os excessos. E aí você chega vendo alguma coisa se interessando e acaba tendo esse excesso de cada vez mais buscar influenciadores, pessoas que mostram quanto é fácil conseguir dinheiro, quanto é bom ser famoso, ter carros de luxo, ter muito dinheiro, né? E hoje, só agora a gente consegue ver algum tipo de punição para essas pessoas, porque até então não era colocado isso, né? Os joguinhos, como você falou, né? Era tido como o dinheiro mais fácil e rápido de você conseguir era jogando virtualmente. Né? E aí hoje já tem um entendimento de que isso é golpe, de que existe, então a sociedade já começa a se alertar um pouco em relação a isso. Mas existe ainda muitos caminhos a serem desbravados, inclusive você estar aqui falando sobre isso já é uma coisa muito importante. E aí a próxima pergunta é em relação à família também. Isso, como é que elas podem ajudar para que isso não aconteça? Ajudar. A primeira questão de todas é o cuidado e o não julgamento. Se você souber que alguém vai julgar você, que se você souber que você for mostrar aquilo ali para alguém vai lhe julgar, você não vai falar, né? Então, o principal é o não julgamento. As pessoas, elas precisam se sentir acolhidas pelos seus familiares, por amigos, para que você consiga falar, olha, eu acho que... Não ter medo, no caso. Exatamente. E você não tem medo de se expressar quando você tem um canal aberto com a pessoa, quando a pessoa demonstra que está interessada no que você está falando, que quer lhe ajudar de alguma forma. E isso abre um canal. Então, a principal questão realmente é o não julgamento. Papo bom, hein, meus amigos? A gente viu muito bem que a fama, ela vem rápido, mas ela pode ir muito rápido também. De que o dinheiro, ele é bom, mas também ele tem o seu lado ruim, as suas armadilhas também. E um ponto interessante é que a gente somos alunos, né? E a gente pensou em trazer uma pessoa que realmente conhece do assunto, que sabe o que se passa na mente daquelas pessoas para estar fazendo aquilo. E a fala dela, acho que consegue entender mais precisamente, né? Ser um profissional. Sim. Então, agradeço novamente a participação de todos vocês e foi esse o primeiro episódio do Bizonhos Cast. Valeu! Foi boa, foi um prazer, viu? Valeu!